Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em casa? Aqui vamos dar continuidade às nossas aulas sobre dinâmica da Terra. Tema da aula de hoje, geomorfologia. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os agentes modeladores do relevo terrestre, tá bom? O que acontece? A gente vai casar essa aula com uma anterior, quando nós falamos sobre estruturas de relevo, né? Os sustentáculos do relevo terrestre. Aí você deve estar pensando, pô, Rômulo, aquelas aulas que nós falamos sobre áreas cratônicas, bacias sedimentares, isso aí, tá? E ao mesmo tempo a gente vai fazer a ponte posteriormente com uma outra aula, que a gente vai falar sobre formação do solo, processo de pedogênese, o processo de formação do solo, tá bom? Porque tem a ver com essa temática, tá certo? Então, perceba o seguinte, que nós temos agentes que agem internamente, modificando o relevo, mas agindo internamente. São geralmente transformações mais abruptas, né? Mais intensas, né? Mais agressivas. E nós temos agentes que agem externamente, modificando, alterando, né? As formas do relevo terrestre, tá bom? Num processo mais lento, né? Num processo contínuo. Então, dentro desse aspecto, a gente vai dividir os agentes modeladores do relevo em dois grandes grupos, tá bom? O grupo que nós vamos chamar de agentes exógenos, que são os agentes externos, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho, já num outro momento, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os agentes endógenos, os agentes que agem internamente. Tá legal? Certo? E a gente vai falar então do vulcanismo, do tectonismo, dos abalos sísmicos. A gente vai estudar o fenômeno da orogênese, da hipirogênese, a formação de tsunamis, tá bom? A gente vai agregando valor no próximo momento, tá beleza? Bacana, vamos começar aqui sobre a questão, né, dos agentes exógenos. Não tem como falar sobre agentes exógenos se a gente não citar o intemperismo, tá? A gente não tem como falar se a gente não citar o intemperismo, né? Aí você pega, Rômulo, assim, cara, como que a gente pode entender o intemperismo? Cara, intemperismo é o processo de desgaste das rochas, o desgaste, né, dos minerais que formam, né, as rochas por meio, né, de elementos químicos, por exemplo, né, através da decomposição, de elementos físicos, né, através da desagregação e até mesmo agentes biológicos. Por isso que o intemperismo ele é dividido didaticamente em temperismo químico, em temperismo físico e em temperismo biológico, tá bom? Mas antes da gente entender um pouco, né, de forma mais aprofundada, o intemperismo químico, físico e biológico, eu quero fazer uma diferenciação com vocês. Há uma grande confusão, né, entre intemperismo e processo erosivo, tá certo? Rômulo, estão relacionados? Estão relacionados. São sinônimos? Não, não são sinônimos, né? Então, o intemperismo, ele é chamado, né, de processo de meteorização, mas essa expressão, né, meteorização, você nunca, assim, você não vai encontrar numa prova, você vai encontrar em temperismo, tá legal? Que é justamente o processo de desgaste das rochas, por meio de elementos químicos, ação física e ação biológica. Já a erosão, por isso que eu quero que você lembre das aulas, né, de formação das bacias sedimentares, legal? A partir de sedimentos provenientes de estruturas desgastadas, de estruturas, né, fustigadas pela ação de agentes intempéricos. Eu quero que você entenda um processo, né, de erosão como um conjunto de fenômenos que envolvem o desgaste, transporte e deposição de rochas e dos solos. Como assim? Lembra das estruturas? Né? As estruturas cratônicas, aquelas primeiras unidades de relevo, bacana, formados lá no período pré-cambriano, com grande predomínio de rochas magmáticas e rochas metamórficas, não é isso? Então, por isso que elas são chamadas, né, também de escudos cristalinos, maciços antigos, dobramentos antigos, aquelas camadas que sofreram processo de sedimentação, as áreas cratônicas, né, que sofreram processo de acúmulo de sedimentos, são chamados, né, de plataformas. Então, o que acontece? Esses minerais que formam essas rochas, que estão aí ao longo do tempo resistindo à ação intempérica, né? Esses fragmentos, né, são frutos da ação intempérica, ou seja, do desgaste das rochas. Legal? Ao mesmo tempo, nós temos conciliado ao processo intempérico a ação erosiva. Beleza? Que vai envolver, além do desgaste, percebem? Né? Então, a erosão vai incorporar o intemperismo, ou seja, então vai envolver, além do intemperismo,
o processo, né, de transporte e deposição de sedimentos. Se você tem uma lógica, né, de cavidade que recebe sedimentos, o que você lembra? Pela ação do vento, pela ação da água da chuva, da gravidade, bacias sedimentares, tá certo? Então, o intemperismo é o processo de desgaste das rochas. A ação erosiva, né, envolve o conjunto de fenômenos, tá, que tratam do desgaste, do transporte e da deposição desses sedimentos. Tranquilo? E a gente vai entender a importância, né, desses processos, tá certo? Beleza? Então, por um dos assuntos assim fundamentais para o Enem é justamente a pedogênese, o processo de formação do solo, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho, né, em outro momento. A gente vai estudar os tipos de solo, as características, né, desse tipo de solo. A gente vai falar um pouquinho sobre os solos, né, os principais solos encontrados no Brasil, certo? E a gente vai falar bastante sobre isso quando nós citarmos, né, os domínios morfoclimáticos brasileiros, as relações, né, entre aspectos, né, de formações naturais a partir de uma forte interação do clima, do relevo, da vegetação, do solo, né, de agentes biológicos. A gente vai estudar um pouquinho sobre as características de solo de cada domínio morfoclimático, né? Entendemos por que o solo amazônico é um solo profundo, porque o solo, né, da Caatinga é um solo raso. A gente vai entender esses aspectos através de um primeiro momento, né, através da aula de hoje. Tá legal? Bacana? Então você já entendeu que intemperismo se refere ao processo de desgaste das estruturas geológicas. Ele é o principal, não é o único, ele é o principal responsável pelo processo de desgaste e, consequentemente, de modelagem do relevo terrestre, agindo, né, de uma forma lenta, mas contínua ao longo de milhões e bilhões de anos. Lembre-se que a gente está falando aí de tempo geológico. Tá certo? Bacana? Quando a gente fala de intemperismo químico, você tem que pensar obrigatoriamente na ação da água, tá? E daqui a pouco a gente relaciona isso ao processo de erosão, beleza? Então, quando você fala de ação da água, né, você pensa, por exemplo, no rio, chuva, a própria umidade atmosférica, um lençol freático, um aquífero, tá? Mar, né? Bacana. Quando você fala do intemperismo físico, certo? Você já pensa, né, na questão do atrito, na variação de calor, na variação de temperatura, calor, frio, contração, né? Então você está pensando no processo de desagregação, tá legal? Quando você pensa no intemperismo químico, você pensa no processo de decomposição. Tá legal? Quando você pensa no temperismo físico, você já pensa no processo de desagregação. Então, a ação do vento, a ação, né, da variação de temperatura, o atrito. Então, por exemplo, em áreas, né, de grande volume, de grande umidade, grande volume de precipitações, como, por exemplo, os mares de morro, o domínio dos mares de morro, onde nós temos a formação, né, da vegetação de Mata Atlântica, a gente vai perceber que os morrinhos são todos arredondados, daí o nome de formatos de meia laranja, dando nome, né, a esse domínio, mares de morro, né, aquele relevo em ondulação, tá legal? Então, parece até que o relevo foi polido, né, as estruturas expostas foram polidas. Cara, é típico de uma área onde você tem uma forte ação do intemperismo químico, tá? Quando você, por exemplo, vê uma escarpa litorânea, né, uma região de falésia, onde você vê, né, aqueles paredões rochosos formados no litoral pela ação contínua, né, das ondas, da maré, tá bom? Você está pensando no desgaste ali provocado pelo intemperismo químico, a ação da água, tá legal? Certo? O intemperismo físico, aqui no Brasil, por exemplo, você pensa em áreas mais interioranas, onde você tem menor ação da maritimidade, consequentemente, você tem muita ação da continentalidade, onde a amplitude térmica é muito mais elevada, muito calor esfria, né? Então você tem um distanciamento entre as médias térmicas de maior e de menor temperatura, então você tem maior dilatação, maior contração. Lembrem-se que nas áreas influenciadas pela maritimidade, as temperaturas são mais amenas, verões mais amenos, invernos mais amenos. Então você imagina, ao longo do dia, né, dilatação, contração, isso gera um processo, né, de desgaste, certo? A ação do vento, né, o atrito. Então você vai perceber que algumas formas de relevo encontradas, por exemplo, na Caatinga, são formas disformes, né, craqueladas, típicas, né, da ação do intemperismo físico. Mas a gente vai
estudar isso um pouco mais à frente, quando nós falarmos sobre domínios morfoclimáticos, a gente vai analisar imagens, né? E com isso a gente vai conseguir perceber. Rômulo, por que você está falando tanto isso? Que muitas questões, inclusive o pessoal que vai fazer provas de medicina particular, né? É muito comum que você coloque, tenha uma questão, uma imagem, e naquela imagem pergunte para você em qual região brasileira é mais propício você encontrar aquela forma, aquele tipo de relevo. Pode perguntar para você quais são os agentes responsáveis para a formação, pela modelagem, né, daquele relevo. Bacana? Em qual tipo climático que é mais propício encontrar aquele tipo de relevo, certo? Então eles podem fazer perguntas, as questões, né, podem fazer perguntas que envolvam uma série, né, de conhecimentos, tá bom? Beleza? Inclusive, né, exigem de você uma interpretação, uma visualização bem bacana daquilo que está querendo ser perguntado, tá bom? Quando a gente fala de intemperismo biológico, é a ação, né, de agentes biológicos. Então a gente está falando de ação de animais e de plantas. Obviamente, quando a gente fala de animais, o que você pensa? No ser humano, que vai se tornar o principal agente exógeno responsável pela modelagem do relevo terrestre. Eu falei bem pausadamente para destacar o que eu quero que você entenda, tá bom? Dentro, né, desse entendimento, tá? Eu queria chamar a atenção para vocês para algumas coisas. Primeira situação, quando a gente fala de erosão, então, por exemplo, a erosão, que compreende o processo de desgaste, transporte, deposição de sedimentos, ela pode ser classificada de algumas formas. Por exemplo, a ação do vento, erosão eólica. A ação, né, da chuva, certo? A gente fala de pluvial, a gente fala de erosão pluvial. A ação do rio, a gente fala de erosão fluvial, né? Erosão marítima, tá bom? Erosão provocada pela ação do gelo, erosão glacial, tá legal? Então você pode encontrar isso, né, essas expressões em algumas questões, né, em alguns textos, tá bom? Mas eu quero que você diferencie, né, intemperismo de erosão, tá legal? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação que eu coloquei para vocês é o seguinte, olha só. Quando a gente fala de intemperismo, né, a gente está pensando no processo de desgaste. Então, os agentes exógenos, né, eles agem de uma forma muito mais lenta quando a gente compara aos agentes endógenos, ou seja, o vulcanismo, o tectonismo, os abalos sísmicos, tá legal? Que, por sua vez, a gente vai estudar que agem de forma muito mais rápida, abrupta, né? Então, por exemplo, um tremor de terras, um terremoto, cara, pode mudar o relevo de uma hora para outra, né? Mudar a estrutura de relevo, certo? Um vulcanismo, né, pode alterar a estrutura de relevo. Olha a construção de crosta que nós estudamos nas aulas passadas, falando sobre movimentos tectônicos. Olha o processo destrutivo de crosta que nós falamos, né, na aula passada. E quando a gente fala de agentes endógenos, eu quero que você lembre de uma outra estrutura de relevo, que são os dobramentos modernos. Então a gente casa com a aula passada, tá? Com as aulas passadas. Show? Beleza? Então, quando a gente fala de intemperismo, eu quero que você pense que ele é o principal, né, responsável pela modelagem, pelo fustigamento do relevo brasileiro. Como assim, Rômulo? Eu quero que você case também com aulas passadas. O posicionamento geográfico do Brasil está numa área próxima, né, à região central da placa sul-americana. Então, longe das bordas ativas, tanto da borda convergente, com a placa de Nazca, como da borda divergente em relação à placa sul-americana, com a placa africana, né? A placa sul-americana se afastando da placa africana, beleza? Consequentemente, né, o Brasil, o grupo responsável pela modelagem do relevo brasileiro não são os agentes endógenos. A sismicidade brasileira é baixa, ela não é nula, mas ela é baixa, né? Temos vulcões no Brasil, Rômulo? Temos, adormecidos. Possibilidade de entrar em atividade é muito baixa, é baixíssima, né? Justamente pelo posicionamento, né, geológico do território brasileiro, pelas características, né? Uma estrutura antiga, estável, posicionada em áreas afastadas das bordas. Tudo bem? Certo? Então a gente está relacionando assuntos vistos na aula passada, tá? O homem já se apresenta como o principal agente responsável pela transformação da litosfera. Então, muitos autores já falam que a gente está vivendo um novo momento geológico, né? Que eles dão o nome de antropoceno.
né? Justamente que o homem se tornou o grande, né, modelador do relevo terrestre. Aí eu quero que, além de você entender o que significa esse conceito de antropoceno, eu quero que você relacione isso aos impactos ambientais. Por exemplo, olha aqui no Brasil as recentes tragédias de grande magnitude. Vamos falar, por exemplo, de ação relacionada pelo extrativismo mineral. Olha, por exemplo, a tragédia de Mariana, a barragem do Fundão, Brumadinho e Brumadinho são tragédias com um resultado ainda incalculável de prejuízos ambientais e, obviamente, materiais e humanos. Certo? A contaminação dessas regiões, do solo, dos recursos hídricos, a destruição da biodiversidade, tá certo? Então, eu quero que você relacione essas transformações humanas que foram extremamente intensificadas, sobretudo a partir da Revolução Industrial, onde o homem aumenta a sua capacidade de domínio sobre os fenômenos da natureza, então aumenta a capacidade de transformação da natureza, numa velocidade assim progressivamente maior a cada ano, pelo desenvolvimento tecnológico, pela lógica da sociedade de consumo, pela ânsia do lucro, pela organização desse sistema nada sustentável, tá bom? Eu preciso que você relacione isso. Todo vestibular de geografia que se preze, nós temos questões, né? Ou seja, bons vestibulares, boas provas de concurso público, nós temos relações entre sociedade e meio ambiente. Tá certo? Não tem como. E dentro desse aspecto nós temos as transformações. E dentro dessas transformações nós temos os impactos, inclusive os impactos negativos, os impactos ambientais, os impactos, né, que envolvem a ação do homem sobre o meio ambiente. Tá legal? Beleza? Certo? Uma outra situação que eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente vai falar um pouco mais tarde, a gente vai aprofundar, vai detalhar um pouco mais tarde, é falando justamente sobre a questão do relevo brasileiro, das formas do relevo brasileiro. Então a gente vai perceber o seguinte, né, que o relevo brasileiro, em termos de altitude, médias altimétricas, é muito modesto, quando a gente compara, por exemplo, aos nossos vizinhos andinos. Né? Mais de 90% do território brasileiro possui relevo, né, com altitudes inferiores a 900 metros. Então você vai relacionar desde a primeira aula que nós falamos. O Brasil apresenta uma estrutura geológica antiga, estável, consolidada, né, com grande predomínio de estruturas cratônicas, hoje, né, correspondendo a mais ou menos 36%, né, da estrutura geológica brasileira, e essa estrutura foi sendo desgastada desde o período pré-cambriano, formando bacias sedimentares de datação geológica variada, passando pelo período paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Então nós temos no território brasileiro a formação de bacias sedimentares com datação geológica variada, algumas mais estáveis, outras ainda mais recentes, inclusive em processos de acomodação, que a gente citou, inclusive, que nessas bacias, em processo de acomodação, nós temos ali abalos sísmicos, né? Nós temos liberação de energia ali, certo? Então isso contraria aquela falsa ideia que o território brasileiro é estável, né, que a gente viu em aulas passadas. Então eu preciso, né, que nessa aula você faça essa ponte, você relacione esses assuntos, muitas questões brincam, né, com os alunos envolvendo essas variedades, etapas, né, dessas temáticas que a gente está estudando, tá bom? Então olha que a gente falou de muita coisa, a gente falou de geografia física, a gente falou da parte ambiental, da parte social, das características, né, da geologia brasileira. Isso aqui vai ficar mais fácil quando a gente falar sobre formas de relevo, quando a gente falar sobre problemas ambientais relacionados à questão, né, da transformação geológica provocada pela ação antrópica. Isso aqui vai ficar mais fácil quando nós falarmos sobre domínios morfoclimáticos, tipos de solo e por aí vai, tá bom? Até mesmo o clima. A gente vai relacionar o clima também com o relevo. Lembre-se que o relevo é um dos grandes, né, fatores, né, climáticos. Né? Nós temos os fatores climáticos, nós temos elementos climáticos e o relevo, né, a altitude, o relevo, também são importantes fatores relacionados ao clima, tá bom? Certo? Então eu queria fechar aí que você tivesse esse entendimento, né,
geralzão sobre isso. Tá tranquilo? Tá no esquema? Então beleza. Qualquer dúvida, né, vocês me falem. Espero que tenha ficado tranquilo, né? Que você entenda que os agentes modeladores do relevo são divididos em 2 grandes grupos: os agentes que agem internamente, endógenos, externamente, exógenos. Internamente a gente vai estudar, né, na sequência, tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo. Eu quero que você entenda que dentro desses agentes que agem, né, externamente, o intemperismo se apresenta como o principal grupo, tá certo? Que desgasta as rochas, é subdividido em temperismo químico, físico e biológico. E a gente falou também sobre a ação erosiva, que corresponde não somente ao desgaste, mas também ao transporte e acomodação de sedimentos. Erosão eólica, erosão pluvial, erosão fluvial, erosão glacial, tá? Como os principais componentes da erosão, né? Até mesmo a gente pode falar sobre a ação de agentes biológicos. Tá legal? Certo? Só para fechar esse entendimento. E a gente posicionou, né, um pouquinho sobre o Brasil, sempre, né, chamando atenção, relacionando com o Brasil, tá bom? Beijo para vocês, grande abraço.